Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, cheio de notícia hoje para você. Vou começar logo com a informação de ontem, antes do jogo Brasil e Suíça, o governador João Azevedo assinou um decreto assegurando facilidades no pagamento de débitos junto ao ICMS daquelas empresas que fazem parte do Simples Nacional. O objetivo é garantir a regularização dessas empresas que estão em dívida, em débito com os impostos estaduais. Vamos acompanhar. Porque após o governador João Azevedo ter feito esse decreto que faz esse parcelamento acontecer, dando oportunidade a essas empresas, é claro que a gente precisava tirar mais dúvidas e saber como que essas empresas devedoras devem fazer para regularizar todas as suas questões junto ao Estado. Então é uma oportunidade ímpar, como você falou. Qual é o objetivo fundamental? Que as empresas possam se regularizar e entrem em 2023 com a situação fiscal regular. Eu falo às empresas, em especial as empresas do Simples Nacional, porque as empresas do Simples Nacional que tiverem alguma pendência agora em dezembro, até dezembro, alguma pendência durante o ano todo e até dezembro, elas serão excluídas do Simples Nacional, serão automaticamente excluídas. Isso prejudica muito as empresas optantes dessa modalidade. Então, o governador se sensibilizou e determinou que se fizesse esse parcelamento extraordinário. Por que é extraordinário? Porque as empresas não precisam pagar aquele pedágio de 10%. Então elas vão pagar exatamente, a entrada é 1,60 avos, pode parcelar em 60 meses e seria 1,60 avos. Uma outra coisa importante é aquelas empresas que estão em recuperação judicial. Então essas terão também, digamos assim, uma situação especial e poderá parcelar em 84 meses. Falando um pouquinho sobre o perfil dessas empresas, que perfil seriam esses que fazem esse endividamento junto ao Estado e que é comum acontecer? Olha, a gente abriu para todas as empresas, sejam elas empresas do Simples Nacional, sejam elas do setor industrial, do setor comercial, seja ela do setor atacadista, empresas que tenham benefício fiscal, todas elas terão a oportunidade de se regularizar agora. O decreto foi publicado hoje, a partir de quinta-feira, depois de amanhã, já está disponível para todas as empresas, né? E será do dia 1º de dezembro ao último dia de dezembro, que se eu não me engano é o dia 29 de dezembro. Se passar esse prazo, perde a oportunidade ou teria alguma revogação nesse sentido? Não, se passar nesse prazo, eles vão perder a oportunidade, eles vão poder parcelar em janeiro, mas pagando o pedágio do 10%, que é assim que a lei determina. Ok, boa oportunidade, inclusive, para quem quer regularizar sua situação junto ao Estado. Olha só, aqui na Paraíba, o debate da política agora está todo voltado, as atenções todas, para a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado. A eleição é só no começo de fevereiro, mas as articulações já começaram na noite do dia 2 de outubro, quando os eleitos ali foram proclamados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Hoje o Washington Luiz foi lá na Assembleia, deu uma passeada, ouviu muito deputado para saber e sentir qual é o termômetro dessa disputa aí dos dois biênios. Vamos ver o que é que o Washington ouviu dos deputados. A sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa foi presidida por Torvar Correia Lima, mas o assunto que chama a atenção é exatamente a próxima mesa diretora do primeiro e do segundo biênio. Os deputados estão alinhando as conversas com o Partido dos Republicanos. A nossa equipe conversou com o deputado Branco Mendes e ele declara de que está vendo as conversações, principalmente com o Wilson Filho. Estou discutindo isso com o deputado Wilson. O Wilson é um correligionário amigo. O Wilson, que nós tivemos um relacionamento desde o tempo dele criança, e um rapaz competente, e tudo isso está sendo discutido com harmonia, sem nenhum embate por parte dele e por parte da minha pessoa. E eu creio que esse desfecho nós vamos, diante do diálogo que já tive com ele, 3 ou 4 reuniões, nós chegamos a um acordo de que, seja qual for o desfecho, não vamos criar nenhum tipo de ruptura dentro do partido, porque o presidente Hugo Mota pede, sobretudo, a união do partido, e é isso que nós estamos trabalhando para esse desfecho.
Um dos postulantes ao primeiro biênio na Assembleia Legislativa, o deputado Wilson, destacou a importância do partido dele e das conversas que estão sendo realizadas com os companheiros, não só do partido, mas de outros partidos políticos que formam a Casa de Epitácio Pessoa. Após o segundo turno, após a vitória do governador João Azevedo, após nós termos o quadro dos 36 deputados vitoriosos aqui para a Assembleia para tomarem posse em 1º de fevereiro, começa a natural discussão sobre a mesa diretora da Assembleia. Eu coloquei o meu nome à disposição logo depois do segundo turno. Estamos construindo essa estratégia, esse planejamento, essa candidatura que não é apenas minha, mas é de um grande número de deputados estaduais. Temos avançado bastante, temos conquistado e convencido deputados de uma forma muito rápida também. Nós já temos um grande número de deputados que torcem, que trabalham e que estão nesse projeto junto conosco. E nós temos, dentro do Republicanos, ainda o número de 3 postulantes para 2 vagas. Internamente, o Republicanos fará a sua reunião nos próximos dias, sob o comando e a liderança do presidente do partido, o deputado Hugo Mota, que está em Brasília, vai chegar muito em breve, vai convocar essa reunião e internamente, de forma muito madura, de forma muito tranquila, o Republicanos externará a sua decisão de quais nomes irão representar o partido e esse grupo nessa disputa pela Assembleia. Esses 3 nomes podem ser definidos o primeiro e segundo biênio? Sim, nós temos o deputado Adriano Galdino postulando para o segundo biênio e nós temos o nosso nome, o deputado Branco, para o primeiro biênio. Para o deputado João Gonçalves, é importante alguém que tenha a responsabilidade de poder conduzir a casa de forma a respeitar os poderes e conversar com os deputados para poder trabalhar em prol do povo paraibano. Seu presidente representar o poder com dignidade, com respeito e com moral, e com ética e com decência. É só isso. Não adianta, eu sou deputado. É legítimo ser candidato? Claro. Mas você preenche o requisito de apresentar um poder? Defensores públicos procuraram ouvir os deputados sobre a lei de diretrizes orçamentárias que deve ser aprovada até o próximo dia 15 de dezembro, aqui mesmo na Assembleia Legislativa. Tá aí, matéria completa de Washington Luiz, fez ali um balanço geral na Assembleia, conversando com praticamente todos os deputados que estavam na sessão de hoje. Um outro deputado que está fazendo parte dessas articulações está aqui comigo, deputado estadual Felipe Leitão, do PSD. Está aqui, deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Sei que daqui a pouco eu mostro uma foto de ontem, do jogo do Brasil e Suíça, você não estava no Catar, mas estava catando voto ali para Adriano Galdino. Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, grande Luiz Torres. Cumprimentar e desejar uma boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento. Parabenizar a todos que fazem esse programa de grande audiência que já se tornou rotina, né, nos lares de todos os paraibanos. E me colocar aqui à disposição, quaisquer que sejam os questionamentos. Deputado, vamos começar aqui para que as pessoas que estão em casa poderem entender o que é que está acontecendo. Existe ali um roteiro todo voltado para que a base do governo João vote nos candidatos dos republicanos? É isso para a gente entender? Olha, veja bem, para que os telespectadores entendam, a gente tem que deixar claro uma coisa. Existe, né, e é de conhecimento público isso, um acordo entre o governador reeleito João Azevedo e o Partido Republicanos. O que é que o Republicanos entende, e aí quando foi conversar com o governador? Ora, o PSB hoje é contemplado com o governador eleito, né, João Azevedo, do PSB no governo, à frente do Palácio da Redenção. O PP tem o vice-governador, Lucas Ribeiro, progressista, né, o progressista, o Partido Progressista. E aí o Republicanos, ele está apenas mantendo um espaço que ele já tinha, né, um espaço que o Republicano já tinha, que é com o presidente Adriano Galdino, que é o atual presidente da casa e é do Republicanos. Então, o Republicanos apenas reivindica a manutenção desse espaço que já o tem. E aí a gente pensa assim, eu sou deputado da base, não é verdade? E como deputado da base do governador, eu tenho que ajudar o governador João Azevedo a cumprir esse compromisso, já que o governador tem as suas limitações para, digamos assim, cumprir esse compromisso, porque ele não é deputado, ele não vota
lá na Assembleia. Ele pode apenas aconselhar, né? A gente sabe o estilo do governador João Azevedo, você conhece mais do que eu, que não é de fazer imposição a quem quer que seja. Jamais o governador João Azevedo vai chegar para um deputado e impor, ou você vota, né, num candidato do Republicanos, ou então você não vai fazer parte da minha base, enfim, ou qualquer tipo de ameaça de qualquer natureza. Mas vocês gostariam esse não é vocês gostariam que o governador pudesse intervir nesse caso para poder não permitir que deputados da base ou de outros partidos queiram também, como é o caso do deputado Eduardo Carneiro? Vocês queriam que o governador batesse na mesa aí? Não, a gente não espera isso do governador João Azevedo, até porque a gente já conhece o estilo João Azevedo. É um governador do diálogo, é um governador que tem conduzido, né, o estado da Paraíba com grande maestria, é um grande quadro técnico e político também do nosso estado. Os maiores quadros, né, técnicos que já governou esse estado, sem dúvida nenhuma, é o governador João Azevedo. Então a gente sabe que existe esse compromisso, sabemos, claro, mas a gente sabe também de qual forma o governador João Azevedo, né, está atuando ou irá atuar nesse processo todo. Se a gente puder resolver isso sem a interferência do governador, ótimo, melhor ainda, né? Eu acho que não foi preciso ainda o governador intervir nesse processo. Ele só irá ser chamado a intervir se for necessário, que eu acho que não será necessário. Né? Agora eu, como deputado da base, deputado Felipe Leitão, e acho que todos os deputados da base tinham essa obrigação, porque aqui, Luiz Torres, não adianta, né, querer botar, né, panos em cima de uma coisa. O republicano, você acha que foi importante para a reeleição do governador João Azevedo? Um dos grandes partidos ali, não é verdade? Inclusive no segundo turno. No segundo turno, no primeiro e segundo, mas sobretudo no segundo turno. A gente sabe que o Republicanos foi um partido de extrema importância para que o nosso governador estivesse, né, reeleito, para que ele fosse reconduzido para mais 4 anos à frente do governo do estado da Paraíba. Então foi um partido que foi, eu diria, fundamental, né? Foi um partido muito importante, a sua importância foi preponderante. Então eu, como partido da base, como aliado do governador João Azevedo, eu me sinto na obrigação de ajudar o nosso governador a honrar esse compromisso, digamos assim, com os republicanos, que foi tão importante, né, em todo esse processo. Então eu acho que os outros deputados da base também deveriam fazer o mesmo. Deixa eu fazer 2 perguntas de tudo que você falou aí. A primeira delas é, e para deputados que não pensam e não estão pensando com base nisso que você está refletindo, da importância dos republicanos, do acordo que se teve, e acha que está aberto aí para todos os partidos. Inclusive, lembrando que o PSB já foi governo e já foi presidência da Assembleia ao mesmo tempo, né? O partido já fez as 2 coisas ao mesmo tempo. O que é que você acha do deputado Eduardo Carneiro não entender, não compreender essa reflexão, e outros deputados também que parecem estarem votando nele? Olha, toda unanimidade ela é burra. Não é verdade? O deputado Eduardo Carneiro, como qualquer outro deputado, tem todo o direito e a prerrogativa de se lançar candidato à presidência da Assembleia. Mas é como eu disse, eu não penso assim, eu penso coletivamente. E a gente pensando no coletivo, a gente pensando em um projeto, a gente tem que reconhecer a importância do Republicanos nesse processo. Então, se eu estou na base hoje, e graças a Deus é o povo da Paraíba que reconduziram o governador João Azevedo, né, para mais 4 anos, eu só hoje estou, digamos assim, na base, estamos com o governador reeleito porque a gente teve ajuda nesse processo. É uma ajuda, digamos assim, preponderante. Então, eu me sinto nessa obrigação e nesse dever. Hoje, se você disser assim, o deputado do primeiro biênio, que o segundo biênio já está posto, é o deputado Adriano Galdino, inclusive um gesto de grandeza e de desprendimento, porque eu entendo que ele poderia ser candidato no primeiro e no segundo biênio, e se assim fosse, essa eleição já estaria resolvida há semanas atrás, muito mais tempo, se assim fosse. Mas como Adriano, num gesto de grandeza, ele retirou a sua postulação para o primeiro biênio, deixando o seu nome posto apenas para o segundo biênio, né, para que a gente não venha ter nenhuma questão jurídica, digamos assim, no futuro próximo. O presidente fez esse gesto, deu esse gesto, retirou o seu nome do primeiro biênio, colocando apenas para o segundo. Aí muita gente pergunta, que eu acho que é onde você está querendo chegar. Possa ser que o nome desse grupo, que hoje nós temos um grupo com 23 nomes que assinaram uma carta, compromisso, né, de votar na chapa no primeiro e no segundo biênio.
O primeiro biênio a gente sabe que ainda está uma indefinição no próprio Republicanos, dentro do próprio Republicanos, entre Branco Mendes e Wilson Filho, certo? Então, muita gente pergunta, poderia aparecer, digamos assim, para se fazer um consenso dentro desse grupo, que hoje é de 23 e nós vamos chegar a 25 até anoitecer, viu? Eu acho que, inclusive, já tem 24, porque quando estava a caminho aqui dos estúdios, já tinha um 24º deputado conversando para assinar essa carta. O deputado Eduardo Carneiro disse que tem 16 nomes. Pela minha conta, já vai dar 39 aí. Ô, Luiz, aí... De 36 deputados. A gente não pode vender ilusão, né? Você acha que pode vender ilusão. Tem ilusão nessa lista do deputado Eduardo Carneiro? Isso é vender ilusão, com todo o respeito que eu tenho. Vendedor de ilusão não é conosco. Nesse grupo aqui, certo? Que tem hoje 23 assinaturas. Hoje não, até ainda pouco. 23, você está dizendo que está projetando 24 para hoje. Não, 25 para hoje. 25 para hoje. 25. Até anoitecer, esse grupo aqui que detém 23 assinaturas, ele vai chegar a 25 assinaturas até o início da noite. E aí nós vamos dar uma paradinha por aí, certo? Então eu vou chegar onde você queria. Só para completar o raciocínio. Você pergunta, outro deputado de alguma outra agremiação partidária, PSB, enfim, qualquer partido da base, que está dentro desse seu grupo aí, né, dentro desse grupo de 23 a 25 deputados, poderia surgir uma candidatura para um primeiro biênio que não fosse a do Republicanos? Pronto, aí eu vou dizer. Pode sim acontecer isso. Agora, desde que tenha... olha aí. Desde que tenha a aquiescência, né, a aprovação do Republicanos. Porque só quem pode abdicar dessa vaga, né, para se fazer uma pacificação, para se chegar a um entendimento, é o Republicanos. Então, com a aquiescência... Você está trazendo talvez a notícia mais surpreendente do dia, que é o seguinte, daquilo que seria acordo do Republicanos dos dois biênios, o Republicanos tem... Se existe esse compromisso. Posição de fazer essa abertura. Ontem o deputado Gervásio Maia do PSB reconheceu que o deputado Evásio Bezerra estava certo em colocar o PSB para entrar nessa discussão, nesse debate. O PSB, que tem 6 deputados, né, uma bancada, é o partido do governo, também teria direito de participar desse protagonismo. Justamente. Agora, só quem pode, digamos assim, abdicar de uma vaga que naturalmente seria dela é a agremiação partidária republicana. Não pode ser tomada de... Não pode ser tomada assim. Então, isso tudo tem que ter muito diálogo, nós temos que ter convencimento. Nós temos um grupo que chega hoje a 25 deputados e todos esses deputados irão participar desse processo. Então tem que ser uma decisão em comum acordo. E aí o Republicanos, que tem o direito pela vaga, isso só iria ocorrer se o Republicanos, né, digamos assim, desse a aquiescência para que essa operação fosse montada, né? Então aqui não tem blefe. Aqui não tem meia conversa. Aqui o que está sendo dito é a mais pura verdade. Inclusive para que alguns companheiros deputados, quando foram fazer a assinatura nessa carta compromisso, a gente agiu com muita transparência, com muita clareza, né? O deputado Adriano Galdino, que está à frente de toda essa condução, tem muita credibilidade na casa. Vem conduzida a casa com muita maestria, tem uma relação excepcional com todos os poderes, né? Então, trabalha com aquela sapiência que lhe é peculiar, então a gente nunca trabalhou vendendo ilusão. Você era um deputado e queria assinar a nossa carta compromisso. A gente dizia, você vai ser o 20º, você vai ser o 21º, você vai ser o 22º, você quando vai assinar agora, você vai ser o 19º. A gente nunca mentiu dizer ter tantas assinaturas, ter tantos deputados nos apoiando, não. A gente sempre jogou franco. Então, sendo feitas promessas que podem ser cumpridas. Com certeza, absoluta, com certeza. O presidente Adriano já mostrou que é homem de compromisso. O presidente é muito correto e por isso que tem a credibilidade. Por isso que eu digo, se o presidente não tivesse retirado a sua candidatura para o primeiro biênio, talvez já tivesse resolvido há muito mais tempo. Mas a gente caminha agora, digamos assim, para um fechamento desse processo, chegando a 25 deputados. No dia de hoje, eu acho que, assim, se você somar os deputados indecisos
que ainda tem 1 ou 2 deputados indecisos, os deputados que estão acompanhando a outra chapa, e você somar aqui com esses 25, vamos botar assim... O que é que tem de verdade na lista de Eduardo Carneiro? Seriam quantos nomes só? Vamos fazer uma conta, certo aqui. Eu não tenho a lista de Eduardo Carneiro, né? Não tenho acesso a ela. Mas eu estou dizendo a você que é vender ilusão, certo? Quem diz que lá tem mais de 12 assinaturas, de 13, porque vamos fazer uma conta aqui. Nós estávamos com 23 agora há pouco, já recebi a informação que já assinou o 24º, certo? E o 25º daqui para a noite. Mas vamos lá, com os 24 que a gente tem nesse momento, com os indecisos e com os que tem na lista de Eduardo, certo? E do Galego de Souza, sobram quantos? 12 indecisos. Isso, só 12. E para dar 36 deputados. Para dar 36 deputados, né? Se nós temos 24, nós já somos o dobro, sim, dos que apoiam a chapa, né, a outra chapa, e dos indecisos. Nós já somos o dobro. O senhor está dizendo que qualquer outra coisa diferente disso é fake news? É fake news. Agora, deputado, o senhor teve ontem, assistiu o jogo do Brasil e Suíça. Isso. É isso? Ao lado do deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, do deputado Tião Gomes, que era pretenso candidato, mas retirou em favor de Adriano Galdino. Está aí a foto de ontem, né? Foi na sua casa, isso, na minha residência. Na sua residência, no jogo. E ao seu lado ali, entre você e o presidente, o deputado eleito Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa. Esse aqui, que número da lista? O Luciano Cartacho está em que número da lista? É o 23º, é o 2º ou é esse 24º? Olha, eu posso adiantar aqui para vocês que o deputado Luciano Cartacho, ele já fez o compromisso. Já firmou? Já assinou. Já assinou. Está dentro desses 24 tá dentro aí. desses 24. Olha aí, Luciano, o ex-prefeito Luciano Cartacho fazendo parte desse time agora. É que esse nosso encontro ontem com o presidente Adriano Galdino, com o deputado Tião Gomes, todo mundo sabe que eu tenho uma amizade muito próxima do atual presidente, do deputado Tião também. A nossa relação extrapola o campo político, vai para o campo pessoal. Então nós nos reunimos para assistir o jogo do Brasil ontem. Em determinado momento, a gente ligou para o deputado eleito Luciano Cartacho, que já estava, digamos assim, dentro do nosso agrupamento, e ele veio se confraternizar conosco. O Brasil fez um gol e vocês quiseram fazer um gol também. O Brasil fez um, a gente fez 2. Olha só, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E ficou algum resquício de desconfiança do governo para com republicanos por causa da eleição? Em função do republicanos ter votado em Efraim para o senador, não ter votado no senador da chapa. Em função do partido, no segundo turno, se reunir para dizer se ia votar em João ou não ia votar em João. Você responde daqui a pouquinho, segura aí. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui no Rede Verdade.